Madness, don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. Bom, para confeccionar a nossa peça, nós vamos trabalhar com fio rap da Círculo, que é um lançamento e que tem resenha aqui no canal. Vocês vão encontrar a resenha no link aqui embaixo, que eu vou deixar no vídeo. A hora que terminar de assistir a aula, você vai lá conferir. Mas vamos lá. Então, não vou falar o básico da informação dos fios, porque você vai encontrar mais informações na resenha. Ele é um fio que tem 270 metros, 100 gramas, o tex dele é de 370 e ele é 100% acrílico, tá? No crochê, ele recomenda uma agulha do 2 ao 4. E aí, eu vou utilizar ele nessas cores aqui. Vou começar por esse verdinho, que é a cor, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, 2973. Depois eu venho para esse lilazinho, cadê a cor? Que é a cor 6799. Depois a gente vem pro azul, que é a cor 2359. E, por último, a gente vai utilizar aqui essa cor, que é um rosinha, que é o 3443, que se vocês observarem eles todos juntos aqui, forma uma cartela bem candy color, bem bebezinho, assim, que esse é o objetivo. Para crochetar, eu vou utilizar a agulha de crochê número 4, né, já que ele permite que, ele sugere aqui do 2 ao 4, vou usar o maior número, que é o 4. Tesoura, agulha de tapeceiro para arremate e a nossa boa e velha amiga, fita métrica. Bom, gente, pra gente fazer a nossa peça, a medida que a gente vai precisar, que vai ser a nossa medida de base de todo o projeto, você vai pegar a fita métrica, e aqui eu tenho um busto de lado, porque a medida que a gente vai tirar é daqui, você vai ver primeiro onde você quer o comprimento. Ah, Ju, quero que ela fique um cropped, um top. Então, você vai fazer logo aqui abaixo do seio, ou um pouquinho mais pra cá, bem em cima do umbigo, ou aqui pra baixo, ou aqui na altura do quadril. Isso vai depender da altura que você quer a sua peça. Eu quero que ela fique mais ou menos nessa altura aqui, né? Aqui assim. Então, um pouquinho abaixo da cintura, mais ou menos daqui. Então, eu quero que ela vá daqui até aqui, a altura da minha peça. Então, eu vou pegar minha fita métrica, vou medir daqui e vou dar a volta e vou medir até aqui. Essa é a medida que eu preciso. E aí, depois que eu tiver com essa medida em mãos, eu vou fazer uma correntinha no mesmo tamanho dessa medida. Suponhamos que você pegou sua fita métrica e mediu, em você ou na pessoa que vai usar a blusa, e deu 150 centímetros. Então, você vai fazer uma correntinha de 150 centímetros. Lembrando que meça sempre esticando, porque o fio cede e tudo mais, aquilo lá que a gente já sabe. Então, eu escolhi para começar o fio azul, e eu já fiz aqui a minha correntinha inicial com ele. E aí, já comecei aqui para adiantar, pra gente não ficar enrolando muito, né? Eu comecei fazendo 12 pontos altos. Como assim 12 pontos altos, Ju? Subi 3 correntinhas e fui fazendo um ponto alto, um ao lado do outro, até completar 12. Contando com essas correntinhas iniciais, que equivalem a um ponto. Então, eu fiquei com 12, que vai dar em centímetros aqui, ó, quase 6 centímetros, tá vendo? Porque isso daqui vai ser o barradinho, vai ser o barrado da nossa peça, certo? Foca. E aí, depois que a gente já fez o barrado, a gente vai começar a fazer a nossa trama, que é o seguinte, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto eu vou colocar, perdão, no terceiro mesmo, eu vou colocar um ponto alto, tá? Aqui, um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos, então é 1, 2 e 3. Agora, aqui que eu pulo 4 de espaço, ó. 1, 2, 3, 4 e ponho aqui, ó. Aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e aqui desse lado, 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3, certo? Aí, de novo, agora a gente vai pular 1, 2, 3, 4, no quinto, eita, um gato miando aqui na minha janela. Um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E assim eu vou crochetar até o final dessa carreira, até eu chegar aqui e sobrar 12 pontos para mim fazer os meus pontos altos finais, tá? Mas o que que acontece, Ju? Como é que a gente faz para não precisar ficar contando? Olha o tamanho dessa correntinha. Imagina se eu for ficar contando, se eu fizer o cálculo errado. Então, geralmente eu faço uma correntinha um pouco maior da medida que eu preciso,
Pra hora que chegar lá no final, se eu precisar de pontos a mais pra fazer essa jogadinha final de distribuição de pontos, eu tenho umas correntinhas de reserva. Então, eu vou tecer lá até o final. Quando eu chegar lá próximo de finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, fui aqui fazendo, igual eu expliquei pra vocês, trabalhando o grupinho de um ponto alto, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando esse lequinho meio desproporcional. O que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês de deixar uma correntinha a mais? Eu fui fazendo e quando eu medi, ele cresceu tanto que ainda sobrou bem mais correntinhas do que eu tinha deixado eu tinha deixado mais 5 correntinhas, mais ou menos, só para essa emergência dos pontos. Mas ele foi, por isso que é importante ir fazendo e medir. Ele foi cedendo tanto, ó como que ele cede, que você tem que medir esticado no corpo. Então, sobrou tudo isso aqui de correntinha, que depois eu vou desmanchar. Então, quando chegou aqui, ó, eu pulei os 4 pontos e fiz aqui os 12 pontos normais da carreira, igual eu tinha feito aqui no começo, como eu mostrei pra vocês, tá? Agora, pra gente começar a próxima carreira, a gente vai virar nosso trabalho. Vai virar aqui. Vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vai trabalhar pegando essa laçada aqui. Como assim, Ju? Eu venho por trás, ó, por aqui, tá vendo? E aqui, com o auxílio da agulha, ó, eu puxo essa alcinha pra trás, ó. E aí, eu laço e faço o meu ponto alto, ó. De novo, entro aqui dentro, essa alcinha aqui que eu vou puxar ela com a agulha, ó. Puxo ela com a agulha, aí ela fica aqui, ó, na minha agulha, tá vendo? Aí eu laço e essa laçada passa por dentro dela, ó, dessa forma. E aí eu faço o meu ponto alto. Que aí, ó, ela vai ficando esse efeitozinho aqui, ó, dessa correntinha pra cima, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Eu introduzo a agulha aqui e gancho essa alcinha que fica aqui, ó, e trago ela pra cá. E dou a laçada e faço aqui o meu ponto alto. Deixa eu soltar um pouco de fio. E assim a gente vai fazendo, ó. Introduzo a agulha aqui, gancho a laçada e faço meu ponto alto. Pra gente ficar aqui nessa parte de pontos altos com o efeito de barra, como se a gente tivesse feito aquele ponto barra, só que para facilitar nosso trabalho, a gente já trabalha na carreira indo e voltando fazendo assim, porque a gente já vai aí construir esse efeito sem precisar fazer separado ou, né, ou tudo mais. E é legal que aqui a gente já vai fazendo ele no tamanho da peça. Então, às vezes, se você faz separado, fica diferente, né, não fica um acabamento legal, mas esse aqui é uma dica que você pode aplicar em várias outras peças. Por isso que é legal sempre estar assistindo as videoaulas que eu e outras crocheteiras disponibilizam, porque vocês vão aprendendo várias técnicazinhas que vocês podem ir aplicando em outras peças. Ó, cheguei aqui, fiz o último ponto. Ó como é que fica. Olha que lindo esse efeito. E aí eu fiz o ponto aqui, e agora a gente vai voltar a trabalhar aqui nos lequinhos. E como que vai ser? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e aqui dentro 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto alto aqui dentro, no próximo grupinho, tá vendo? 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim a gente vai fazer até chegar lá nos pontos altos. E quando a gente chegar lá, a gente vai reproduzir igual a gente fez aqui no começo. Fazer o ponto alto até o final da carreira, pegando pelas alcinhas de trás. Então, eu vou fazer todo esse processo e já volto pra mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, olha só como é que tá ficando o efeito. Tá vendo que agora a gente intercala, né? Agora a gente vai... aqui tá com 3 e aqui com 1, e aqui tá com 1 e aqui com 3, certo? Então, eu vou fazer e já volto. Bom, gente, cheguei aqui no final da carreira, fui fazendo igual, expliquei pra vocês. E ao chegar aqui, ó, fiz os 11 pontos, pegando por trás pra fazer aquele efeito que eu expliquei pra vocês. Porém, a correntinha aqui, a gente faz o ponto normal, tá? Pega nela aqui normal e crocheta um ponto alto normal pra finalizar a carreira, tá? Aí, a gente vai virar a carreira e vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. A gente vai subir 3 correntinhas e vai fazer o ponto alto pegando aqui naquela alcinha que eu já expliquei pra vocês. Opa, só tem que pegar a alcinha certa. Que às vezes ela dá uma escapulida, igual aconteceu aqui. Aqui. Aí, no começo parece que é difícil pegar ela, mas depois você acostuma e aí já vai ter esse efeito super bonito na sua peça. Só tem que tomar cuidado que esse fio desfia, tá? Mas talvez você esteja trabalhando aí com uma outra lã que não desfia e vai ficar ainda mais fácil. Depois que você pega o jeito, vai embora. Então, a gente vai fazendo e aí o que vai acontecer? Esse efeito vai ficar intercalado, ó. A cada 2 carreiras fica um desse lado e a cada 2 carreiras fica uma listrinha desse lado. Conforme a peça for crescendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Mas agora, o trabalho em si vai ser só esse.
repetir esse procedimento em todas as laterais, ou seja, sempre que você começar a carreira, todos os pontos você vai pegar trabalhando essa alcinha de trás. Não tem segredo, independente da carreira que você esteja, você vai trabalhar sempre na alcinha de trás, né, pegando essa alcinha para fazer esse efeito. Então, vocês vão ver que quando virar, vai pegar essa alcinha para lá e vai jogar o efeito pro outro lado. Então, vai sempre trabalhando dessa forma. E quando chegar ali, na hora de fazer os motivos, ó, já tô chegando, já vou mostrar pra vocês. Na hora que chegar ali, peraí. Opa. Boa, viu? Deu uma desfiadinha aqui, depois eu arrumo. Deixa eu só chegar ali onde eu quero chegar. Toda vez que chegar aqui, vocês vão reparar que sempre vai começar com um ponto alto. Então, sempre você vai fazer o ponto alto, 2 correntinhas, e aí vem os 3. Nunca vai começar com 3 pontos, tá? Sempre vai terminar com 3 pontos. Então, eu vou fazer esse procedimento por mais uma carreira, vou terminar essa, fazer uma para ficar 4 dessa cor, e aí vou passar para a próxima cor. Então, quando eu for trocar de cor, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês como é que eu faço a troca de cor, né, porque aí eu não vou usar mais essa cor desse lado da peça. E aí, como é que eu faço e como que vai estar esses detalhes aqui, tá? Bom, gente, fui crochetando, cheguei aqui no final da carreira e agora chegou a hora da gente mudar de cor. Fiz aqui as 4 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, e agora eu vou fazer a troca de cor. Como é que eu costumo fazer? Eu pego a pontinha do fio, cadê? Aqui é a pontinha da outra cor, agora eu vou pro lilazinho, tá? Que é a cor, código 6799, tá? E aí eu faço o seguinte, ó, dobro aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha aqui. E aqui, ó, na hora que eu terminei a carreira com azul, antes de eu finalizar o último ponto alto, tá vendo? Aqui que tá faltando só uma laçada aqui, faltando só laçar aqui e fechar, certo? Ao invés de laçar com o azul, eu vou prender o lilás aqui, ó. Eu que vou trazer ele pra cá. Por quê? Fazendo dessa forma, a gente fica com uma transição de cor bem perfeitinha. Aí eu faço uma correntinha só pra prender. E agora, a partir de agora, eu não trabalho com essa alcinha, né? Deixo ela aqui de lado pra gente esconder depois. E aí, vou virar meu trabalho. Já tô com uma correntinha, né? Vou fazer 2, 3. E aí, vou seguir crochetando igual a gente faz todo início de carreira. Vai pegando essa alcinha aqui de trás e fazendo ponto alto. Pra gente dar sequência do nosso barrado, do nosso efeito barrado aqui na nossa peça, ó. Opa, tá desfiando. De novo. Agora foi. Ó, aí eu sigo fazendo os pontos. Deixa eu fazer alguns aqui só pra vocês visualizarem como é que vai ficar essa transição. Sigo fazendo aqui. E aí, quando chegar ali nos grupinhos, vai ser um ponto alto, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim a gente vai trabalhar por toda... Ó, agora foi, tá encrencando isso aqui. É que eu tô gravando, a luz tá bem na minha cara, eu não tô conseguindo enxergar direito, mas tudo pra ficar uma imagem boa pra vocês no vídeo. E a gente segue aqui fazendo. E agora, gente, basicamente vai ser isso. A gente vai fazer 4 carreiras de cada cor. Então, aqui eu tô fazendo com azul. Eu gosto de mostrar pra vocês essa dificuldade, porque tem fio que é meio encrencadinho, tá vendo? Porque esse fio, ele não tem ele não é bem torcido, então ele é mais soltinho, né? Mas é esse efeito que deixa, justamente por ele parece ser um algodão mercerizado, então ele tem essa torção diferente, mas ele fica lindo, né? Ele é mais leve que uma lã, parece que eu tô trabalhando com algodão, e na verdade é um fio acrílico. Mas venci aqui essa carreira, olha aí como é que ficou. E aí, ó, já tá o efeito barradinho aqui. E a gente vai seguir fazendo assim, tá? E aqui agora, mesma logística de todas as carreiras. Chegou aqui dentro, um ponto alto, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Certo? Mesma coisa aqui. E assim você vai até o final dessa carreira, né? São carreiras iguais. Indo e voltando. A diferença é que a gente sempre vai começar com um ponto, depois 2 correntinhas e 3. E aí, quando a gente vira a carreira, vai a mesma coisa. Então, sempre vai ficando intercalado, né? Então, você vai fazer aí 3 carreiras do azul, 4 carreiras com a cor azul, 4 carreiras com a cor lilás, depois 4 carreiras com a cor verde e depois finaliza com 4 carreiras da cor rosa. Vou fazer todas as carreiras e volto pra gente fazer a segunda parte, que é praticamente a mesma coisa, mas tem uma jogadinha antes de começar a fazer, e aí depois disso a gente vai fazer praticamente isso novamente, mas fica aí que é rapidinho. Bom, gente, então fui crochetando aqui todas as cores, indo e voltando. Primeiro quero frisar que olha a lindeza dessa cartela de cores que eu montei aqui, tá muito fofa. E o brilho deste fio. Mas vai ter resenha no canal, vou falar mais sobre o fio. Bora pro que interessa, que é continuar a nossa peça. Fiz aqui as 4 fileiras. Isso aqui é metade da nossa blusa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou unir essa metade. Como, Juliana, que você vai unir? Vou pegar aqui, vou dobrar
Vou unir aqui, ó, ponta rosa com ponta rosa. Porque aqui, ó, vai ser o decote da minha blusa. Aqui vai ser onde eu vou passar o pescoço. E aqui vai ser onde eu vou passar o braço. Então, eu não terminei a carreira aqui, sempre a gente vai terminar embaixo, né? Sempre no barrado, então não tem erro. Então, daqui pra cá, eu vou unir até chegar aqui, na largura mais ou menos que eu quero pro meu braço. E aqui, eu vou trabalhar depois de uma outra forma que eu vou explicar pra vocês, né? Como que a gente vai construir o outro lado. Mas o que eu quero frisar aqui? Ju, como que eu vou saber a largura aqui? Através da medida, né? Só que aí, por exemplo, a gente já tirou a medida, como foi explicado no começo. Só que aí, por exemplo, suponhamos que a medida que você precisa aqui ainda não atingiu, ficou curto ainda. Você fez 4 carreiras de cada cor e não atingiu a largura que você precisava. O que você pode fazer? Colocar mais, por exemplo, qual que seria a minha estratégia nessa peça? Eu tinha calculado, porque eu fiz uma amostra, por isso que é importante sempre fazer a amostra, que 4 carreiras de cada cor ia dar a largura que eu precisava, certo? Mas suponhamos que você não calculou bem aí e faltou cores, faltou um pouco. O que eu tava pensando, qual que seria meu plano B? Ah, fiz aqui, faltou. O que eu ia fazer? Eu ia fazer aqui mais 4 carreiras, só que eu faria uma de cada cor, que eu acho que ia ficar lindo, porque ia ficar um detalhe de faixas largas e bem próximo à manga, eu ia fazer faixas finas, então eu ia fazer uma faixa de cada cor, eu ia aumentar mais isso aqui de largura aqui, e aí ia ser suficiente se faltasse. Então fica uma dica, ou você pode colocar uma quinta cor, ou repetir o azul de novo, por exemplo, vai ficar legal, ó, começou com azul, terminou com azul, por exemplo. Então tem várias estratégias, mas lembrando que aqui, ó, esse modelo aqui já super tá largo no ombro, meu ombro vai mais ou menos até aqui, por exemplo, sabe? Mas como a gente vai fazer subir aqui, isso aqui já vai virar parte da manga, né? No corpo fica mais fácil de visualizar. Mas vamos agora costurar essa lateral aqui. Como que eu vou fazer isso? Ponto baixo, bem simples. Como assim, Ju? Dobrei aqui. E como que eu sei qual lado eu vou costurar? Eu quero deixar essa parte aqui, ó, essa carreira aqui, com a frente dela para fora, né? Então, lembrando que agora essa aqui já vai ser a frente do meu trabalho e aqui dentro é o avesso. Então, ó, esse lado aqui é o lado avesso do ponto. E eu quero deixar esse lado pra frente, porque aqui é onde vai ficar o decote, onde vai chamar mais atenção. Então, foi esse o critério que eu usei. Mas se você quiser fazer ao contrário, tá? Fica ao seu critério. Agora, aqui, ó, eu vou só fazer o seguinte. Eu vou fazer pontos baixos. Só pontos baixos. Então, eu vou entrar aqui com a agulha, ó, aqui. Vou entrar com a agulha aqui também, ó, na correntinha da outra carreira. Tá vendo? E aqui, ó, eu já vou fazer um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Eu só vou unindo os pontos, ó, entro aqui desse lado e entro aqui do outro e faço outro ponto baixo. Entro aqui desse lado, entro aqui desse outro ponto baixo. Aqui e aqui, outro ponto baixo. Mas, Ju, por que você tá unindo com pontos baixos? Por quê? Vou fazer mais um pedacinho aqui que vocês já vão conseguir visualizar. Porque eu vou conseguir o mesmo efeito que a gente vinha fazendo aqui na peça, unindo com ponto baixo, tá? Então, eu vou indo aqui, ó, ponto com ponto, deixa eu pôr bem pertinho pra vocês verem, ó, ponto com ponto, ó, um daqui, outro dali, aí eu vou indo, certinho, opa, não tão certinho às vezes, aqui, ó. Quando chega aqui nesses motivinhos aqui, ó, você vai continuar seguindo o padrão, ponto com ponto. Não importa se do lado é um ponto, do outro lado é uma correntinha, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu cheguei dentro da correntinha. Então, aqui eu vou fazer um ponto dentro da correntinha. Aí, eu vou pôr aqui na cabeça do outro ponto, ó. Ó, a cabeça do outro ponto dentro da correntinha, porque uma correntinha corresponde a 2 pontos. Aí, aqui, ó, desse lado agora que tá a correntinha, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro, um ponto. Aí, entra aqui dentro da correntinha de novo, mais um ponto. Aqui, como tem correntinha, é ponto com ponto. Aqui vai ser mais um ponto com ponto. Agora, o próximo aqui já é ponto dentro da correntinha. Mais um ponto dentro da correntinha. Aí, agora, a correntinha aqui do outro lado. E assim eu vou, certo? E assim a gente vai. Você vai seguir aí fazendo até a altura que você acha aqui, ó, que vai ficar bom pro seu braço. Você mede, pode medir no corpo, pôr no marcador. E aí, você vai crescer aqui, ó, até a altura que você acha que vai ficar bom pro braço. Uma dica, é uma peça de frio, né? Por mais que esse friozinho aqui, tô achando que ele fica bem gostosinho de outono, assim, se você quiser só usar ele numa noite e meia, só um pouquinho frio, assim, não tá muito frio, tá tipo uns 28 graus, não tá friozão, dá pra usar, né? Mas a recomendação, quando é peça de frio, não fazer a cava muito ajustada, sempre faz mais larguinha, porque às vezes a gente quer usar uma segunda pele por baixo, uma caixa réu, ou quer fazer uma sobreposição, usar por cima de uma outra peça,
né? Então, sempre deixo um pouquinho mais larguinho do que a medida certinha. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a nossa emenda. Olha como é que fica. Ó, ela continua seguindo o nosso padrão aqui, tá vendo? Ó, nem parece que é uma emenda, porque ela tá seguindo o padrão que a gente vinha fazendo, tá? Então, agora, eu vou seguir aqui, vou até a altura que eu acho que vai ficar bom pro meu braço, e depois eu volto pra gente fazer o outro lado. Beleza? Gente, costura feita aqui, ó. Já tem aqui minha lateral, olha que bonito ficou, como eu já mostrei pra vocês, o espaço do meu braço. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Primeira coisa, a gente tem que decidir qual vai ser a profundidade do nosso decote. Então, você vai pegar a sua peça aí e vai medir que tamanho que você quer que fique esse decote, ó. Aqui eu medi o meu, coloquei um marcador. Quando você põe no corpo, lembra que o fio estica, modela, entendeu? Ele dá uma vestida no corpo, né? Se a pessoa tem seio, ele vai esticar um pouco mais ali na parte do seio, se a pessoa tem menos seio, não vai esticar tanto. Então, tem que ter sempre essas informações em mente. E aí, aqui, ó, eu delimitei aqui o espaço que eu quero. Então, aqui vai ficar, na hora que eu vestir a peça, aqui vai ficar um Vzinho, né? Uma golinha V, que é nessa profundidade que eu delimitei. Não tá muito funda, porque eu não gosto com roupa muito decotada. Também não tá muito pequena para passar a cabeça, para ficar confortável. Se eu quiser, como eu falei pra vocês, pôr uma blusa por baixo, por exemplo, uma golinha alta, uma blusa de gola alta por baixo vai ficar legal, branquinha, que eu acho que combina com essa cor. Enfim. Então, feito isso, você delimitou aí o seu espaço, né? Que vai ser o espaço da sua gola, né? E aí, o que a gente vai fazer? Sempre delimita nos motivos, tá? Nessa correntinha aqui é onde ficam os motivos. Por quê? A gente vai pegar nosso fio. Antes da gente começar a crochetar a peça em si, o que a gente vai fazer? A gente vai prender aqui e vai fazer uma correntinha. E aí, antes da gente fazer essa correntinha, a gente vai contar aqui quantas correntinhas que ficou daqui até aqui, tá? Então, eu já contei aqui, você vai contar. Se não contar essa, porque você vai prender o ponto, e nem essa última, que você vai prender o ponto. Então, como tem 4 de espaço, aqui tem 4 mais uma, 5, 4 mais uma, 9, 10, né? Aí 14, 15, 19, 20, então fica mais fácil de contar, que é praticamente de 5 em 5. Só a última aqui que vai dar 4, porque você não vai usar esse último motivinho aqui pra contar. Então, vai ficar, aqui no meu caso, deu 64 correntinhas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, cadê o fio que eu tinha deixado a pontinha aqui? Perdi, achei. Vou prender bem aqui, ó, vou tirar o marcador. Opa. E vou prender bem aqui neste buraquinho o fio. Prender aqui e vou fazer 64 correntinhas. Já fiz uma pra prender. Agora, eu vou fazer o restante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou terminar aqui e já volto. Fiz aqui a minha correntinha. Aí, eu alinho bem ela, bem bonitinha, ó. Vou esticando ela certinho. E vou aqui do outro lado e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Deixa eu tirar o marcador. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi aqui. Aí, o que eu faço? Vou soltar aqui e vou cortar. O que eu recomendo? Deixa um fiozinho um pouco grandinho, porque às vezes a gente tá meio desligado e conta errado, falta uma correntinha ou duas. Então, como você deixou o fio meio grandinho aqui, se porventura você contou errado, a hora que chegar aqui, você só solta aqui e põe mais umas correntinhas e segue o seu trabalho, tá? Então, deixa um fiozinho um pouquinho maior, por garantia. Não precisa deixar um fio gigante de 1 metro, não, tá? Uns 20 centímetros já é suficiente. Bom, feito isso, cortei aqui o fio, né, ó. Aí, aqui é o espaço da nossa gola. Por quê? Agora, eu vou vir trabalhar, eu vou começar a trabalhar daqui, vou subir aqui, quando chegar aqui, eu vou replicar igual, só que pra lá, pra ela já começar a separar aqui e fazer a nossa gola. Quando é feito, geralmente, no crochê, esse tipo de peça, o que as pessoas fazem? Elas fazem um retângulo, depois outro retângulo, depois emenda, e depois faz a manga e tal. Eu gosto de fazer assim, porque já sai pronto, sabe? E aí, você não precisa ficar se matando depois pra emendar, pensar numa emenda bem bonitinha aqui no meio e tal. Então, agora a gente já vai aqui pro outro lado, ó. Tamanho da corrente que eu deixei aqui do outro lado, gente do céu. Mas, beleza. Agora aqui a gente vai fazer igual a gente começou, tá? Vai vir aqui no começo, ó. Primeiro pontinho. Vai prender o fio. Eu vou fazer azul, tá? Vou espelhar. Então, eu vou prender aqui o fio, uma correntinha. Aí, já vou subir 2, 3. E aí, já vou seguir crochetando aqui, ó. Fazendo ponto sobre ponto, tá? Aí, aqui eu vou fazer os 12 pontos altos, como a gente já tá acostumado. Aí, aqui não vai ficar aquele efeito, né? A gente vai começar a fazer aquele efeito a partir da próxima carreira. Aí, presta atenção de pegar certinho aqui, ó, pra não, ó, dentro do buraquinho, de não pegar só nenhuma alcinha, pegar nas duas aqui, ó, pra ficar bem bonitinho o acabamento. Eu já tô crochetando aqui em cima do fio que eu prendi, que aí já é menos um fio pra gente esconder depois eu só passo pinguinho de cola pra esconder. Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui que eu ensino a fazer o arremate, e eu arremato todas as minhas peças da mesma forma. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ó.
Porque se for ficar arrematando a peça aqui com vocês, o vídeo vai ficar gigantesco, né? Mas aí o arremate é algo particular, cada um faz da forma que preferir, né? E aqui, ó. Aqui, ó. Eu sempre gosto de conferir se ficou 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora aqui, o que que vai mudar? Aqui, em vez da gente começar com 1 ponto, a gente vai começar com 4, ou com 3, perdão, pra eles ficarem iguais, entendeu? Então, eu vou, ó, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1 ponto. Ó, tá vendo que legal vai ficar? Se você preferir, você pode fazer ao contrário, também fica, eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Faz 1, 2 correntinhas e 3 pontos, ó, também fica legal, ó, só pra vocês visualizarem. Ó. Ó, tá vendo? Também fica legal, mas eu quero fazer no meu todo assim, ó, o que vocês acham? Ó, qual que fica mais legal? Eu vou fazer igual esse primeiro aqui, tá? Porque eu tô espelhando a peça, então acho que vai ficar mais legal dessa forma, mas do outro jeito também fica legal. Então, agora aqui, ó, eu vou seguir fazendo 3 pontos, né? 2 correntinhas, 1 ponto alto. Aí, já vou lá no próximo motivo. 3 pontos. 2 correntinhas, 1 ponto alto. Aí, vou fazer assim até chegar lá naquela correntinha, pra gente fazer juntos, tá? Já volto. Ó, gente, fiz aqui, ó. Olha que lindo, parece até umas borboletas, não parece? Cheguei aqui, fiz o último motivinho e aqui já começa a correntinha. Aqui a gente vai proceder da mesma maneira, tá? A gente vai contar 1, 2, 3, 4 e na quinta a gente vai fazer igual a gente fez do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta a gente vai fazer... Opa! Consegui pôr, ó. A gente vai fazer aqui, só que ao contrário, vai ser 4 pontos. Como a peça está começando a pesar, a tendência da minha mão é baixar. Por quê? Se eu faço com ela muito esticada assim, o crochê pesa e fica aqueles buracões, sabe? Então, eu vou tentar baixar um pouco aqui pra ficar mais delicadinho. Fiz 3. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas e 1 ponto alto. Ó. Certo? Aí, agora a mesma coisa. Eu vou na próxima correntinha, pulo 1, 2, 3. Pera, 1, 2, 3, 4. Entro aqui na próxima. E faço 4 pontos. 1, 2, 3, e aí 2 correntinhas e 1 ponto. E assim, gente, a gente vai seguir até terminar essa alça aqui, e aqui a gente repete, ó. Volta a repetir aqui, até chegar aqui e fazer os pontos, tá? Os pontos altos. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente fazer a próxima carreira, tá bom? Bom, gente, fiz aqui toda a carreira, ó, aqui já tá no final aqui da carreira. Olha que bonitinho que ficou. E aqui, ó, a hora que abre aqui, começa a ficar espelhado, tá vendo? Então, aqui a gente já vai começar a formar o outro lado da nossa blusa. Então, a gente vai só crochetar, igual a gente fez desse lado, vai crochetar aqui, indo e voltando, as 4 carreiras de azul, depois lilás, verde, depois a rosa, e depois costura aqui. E aí, a gente já vai ter o outro lado da nossa blusa pronto, e depois é só tecer as mangas. Então, fica bem mais rápido e prático de fazer, sem ficar costurando, um monte de emenda, né? E quando você costura, fica é difícil ficar bem bem feitinho, assim, bem bonitinho esse detalhe da emenda, principalmente quando vai ficar no meio da peça, né? Então, aí agora é só seguir crochetando. Então, agora você vai virar o trabalho aqui, começar a carreira, né? Vai continuar trabalhando, vai e volta. Vai continuar pegando pela alcinha de trás pra gente continuar tendo esse detalhe aqui, né? A diferença é que agora toda a carreira vai começar com 3 pontos, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Diferente das outras carreiras que estavam começando com 1 ponto, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, cuida pra não fazer errado, porque a gente já condicionou a trabalhar com um primeiro, depois 3 pontos, né? E eu até errei aqui várias vezes, tive que desmanchar, porque eu tava fazendo um e aí tava, né? Mas a ideia é ficar espelhado. Então, só ter esse cuidado. Então, eu vou tecer aqui todas as cores, depois volto pra mostrar pra vocês, mas agora é só repetir o que a gente fez aqui desse lado, sem mistério, sem segredo. Bom, gente, fiz os dois lados, como eu expliquei pra vocês, o lado rosa, repeti do outro lado, costurei, e aí, agora, fiz 4 carreiras, costurei, como eu fiz do outro lado, e agora, arrematei tudo, e aí, a gente volta a repetir as cores. Então, eu terminei com rosa, vou começar a fazer a manga agora com o azul, e vou repetir até dar o tamanho da manga que eu quero. Aí, o que que eu fiz? Eu já fiz aqui outra manga, só pra mim ter noção do tamanho que ia ficar e poder passar pra vocês certinho, né? E aí, como é que eu fiz aqui? Eu fiz o azul, repeti, né? O azul, o lilás, o verde, o rosa, o azul de novo, o lilás, o verde, e terminei com um punho rosa, mais ou menos do mesmo tamanho aqui, só que aí eu fiz
né, primeiro, depois eu vou explicar certinho pra vocês como é que eu fiz, na verdade. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai prender o fio azul aqui e vai trabalhar, ó, repara que a gente terminou aqui, essa parte aqui da manga, ela terminou aqui, ó, começando com um ponto, fazendo 2 correntinhas e 3 pontos. Então, a gente vai prender o fio e vai trabalhar ao contrário, né? Então, como é que eu vou fazer? A manga é super simples de fazer. Eu vou prender aqui o fio, eu gosto de prender assim, ó, já que tá, vou botar com o nozinho aqui. Mas depois eu desfaço esse nozinho, ó. Eu pego aqui, giro 360 e dou uma laçada. E aí, eu venho aqui, aqui, ó, bem no encontro da manga, e vou pôr aqui, ó, na onde eu quero começar. Ó, coloquei a agulha aqui dentro, aí laço, e aí, ó, já vou fazer um ponto alto, ó. Alinho aqui e já faço o meu primeiro ponto alto pra começar aqui essa carreira, certo? Então, agora aqui vai ser muito simples, ó. Se aqui eu tô fazendo, agora vão ser carreiras circulares, né? Ou seja, eu vou chegar no final da carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer, se aqui eu comecei com 1, eu vou fazer sempre ao contrário. Então, uma carreira vai ser começando com 3 pontos e a outra vai ser começando com 1 ponto. Então, aqui, ó, se aqui comecei com 1, aqui eu começo com 3, faço as 2 correntinhas e vou só fazendo isso, ó. Aqui eu só vou trabalhar dentro do leque, ó. Aqui, ó, opa, aqui o próximo leque, ó. Faço 3 pontos, 2 correntinhas e 1 ponto. Opa! E 1 ponto, pra ficar ao contrário da carreira de baixo, tá? E assim eu vou, ó, todo meio de leque, a gente vai começar com 3 e vai fazer 3 pontos, 2 correntinhas e 1 ponto, certo? Aí eu vou dar a volta. Vou dar a volta fazendo, vou chegar aqui e vou fechar. Quando eu fechar, quando eu for começar a carreira, eu vou começar ao contrário. Vou começar com 1 ponto, fazer 2 correntinhas e trabalhar 3. Vou fazer toda essa carreira e fechar, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ui, tô ficando sem voz. Aqui, ó. Fui intercalando, tá vendo, ó? Cada carreira de um jeito, aí fiz as 4 carreiras. Aí depois terminei e fui pra outra cor. E assim a gente vai fazer, não tem segredo, é praticamente o que a gente fez na peça toda. A diferença é que você vai fazer aqui é a quantidade de carreiras, pra gente manter o padrão listrado, a quantidade de carreiras que você acha que vai ser necessário aí pro seu tamanho de braço, tá? Pro meu foi esse, porque eu sou bem braçuda, mas só que ficou um pouco grandinho, porque eu gosto assim, eu gosto de manga, ó, que tá vendo? Eu tô de casaco, eu gosto de manga, não gosto que fica aqui curto. Eu prefiro que sobre do que falte. Principalmente quando tá frio, a gente pode fazer assim, cobrir um pouco da mão. Então, eu gosto de manga bem comprida. E aí, então, o que a gente vai fazer? Você vai fazer aí as carreiras circulares, de acordo com as cores. E também, se você quiser fazer diferente, fazer uma listra maior, ou listrar, fazer uma de cada cor, porque a manga, você quer fazer um detalhe diferente, aí fica ao seu critério, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou crescer aqui essa manga, as cores, igual eu fiz aqui. E aí, quando eu vou fazer o verde. E quando eu for fazer aqui o rosa, eu volto pra gente fazer o punho juntos, pra esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Bom, gente, trabalhei aqui a peça, igual eu falei pra vocês, fazendo a sequência de cores. E comecei a fazer a cor rosa, que é a cor que eu vou terminar aqui a manga, igual eu mostrei aqui pra vocês. Mas o que eu queria mostrar primeiro pra vocês? Que terminar a manga assim também é uma opção, tá? Se você quiser só fazer aqui as 4 carreiras de cor de rosa e deixar, também fica bem bonito como manga, tá? Então tem gente que gosta da manga soltinha, ó, vai ficar bem bonito. Também fica legal. Mas nessa peça eu optei por fazer esse punho, porque eu também fiz barrado aqui, então acho que com punho fica mais legal. Mas aí eu quero mostrar pra vocês que vocês têm essas duas opções, ou fazer com punho ou sem punho. Vai muito do seu gosto, ou do gosto da cliente, da pessoa que for usar a peça, tá? E agora, o que a gente fez? O que eu fiz aqui? Trabalhei a sequência de cores, né? E agora é o rosa, que é a última carreira, última cor que eu vou utilizar. Então, eu fiz aqui, ó, uma fileira repetindo o motivo que a gente já vinha fazendo, fiz ela aqui. E agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo pra diminuir essa manga, tá? Pra ela ficar essa manguinha bufante, né? Que ela fica mais soltinha aqui, que ela dá uma apertadinha, né? E aí eu fiz aqui a carreira aqui, ó, terminei aqui. Deixa eu fechar aqui junto com vocês. Terminei a carreira aqui, vou prender meu pontinho aqui, fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou subir 2 correntinhas pra iniciar aí a nossa carreira. Não escondo o fio aqui, tá? Deixa pra esconder depois. E agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Faço um ponto baixo, pulo 1. Aqui, ó, tem 2 pontos, lembra? Então, eu faço um aqui dentro, eu vou estar pulando esse, vou pular esse e vou vir pro próximo. Aí, pulo esse, venho pro próximo. Aqui, ó, eu vou pular esse, vou fazer o último. E aí, vou pular esse, vou vir pro próximo. E assim eu vou pulando, faço um, pulo outro, faço um e pulo outro, até eu finalizar essa carreira. E aí, quando eu terminar essa carreira, eu venho pra gente fazer a próxima juntos.
Gente, fiz aqui a sequência, né? Agora, eu cheguei aqui no final, ó, eu tenho que pular esse daqui. Então, eu vou pular ele, já vou vir aqui direto fechar a carreira com um ponto baixíssimo pra terminar essa carreira, certo? Agora, como é que eu vou trabalhar? Olha aqui o tanto que eu diminuí, olha o tanto que ainda tá aberta. Ainda tá bem aberta, ó, em comparação a esse outro lado aqui, ó. Ó, o tanto que eu tenho que diminuir. Mas lembrando que varia muito de braço para braço. Se a sua manga, o braço da pessoa que você for fazer, ó, o meu é bem fininho. Mas se o braço da pessoa for mais largo ou você quiser que ela não fique tão justinha, você pode diminuir, por exemplo, ao invés de pular um, fazer um, você pode fazer dois, pula um. Faz dois, pula um. Faz dois pontos baixos, pula um, né? Nessa carreira aqui, a gente vai fazer, faz três e pula um. Senão vai fechar muito. Então, aqui, ó. Um, dois, três. E aí, vou pular esse. Um, dois, três. E pulo esse. E assim a gente vai. Um, dois, três. E pulo esse daqui, certo? Aí, essa carreira é só isso. 3 pontos, pula um. 3 pontos, pula um, tá? Porque a gente já vai, ó, conseguindo dar esse efeito aqui na nossa manga. Bom, gente, fiz aqui a carreira, igual eu falei pra vocês, pulando 3. E aí, agora aqui, ó, fechei com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar pontos altos em cada ponto da carreira de baixo. Então, cada ponto baixo que eu tinha feito na carreira anterior, eu vou trabalhar pontos altos, tá? Então, essa carreira é basicamente só ponto alto, um do lado do outro, sem pular pontos, sem fazer aumento, só pontinhos altos, tá? Aí, um do ladinho do outro. Daí, gente, fiz aqui toda a carreira em pontos altos, né? E agora, na hora de fechar aqui a carreira, como é que eu vou fazer? Tá vendo a correntinha inicial que a gente fez? Eu vou passar a agulha aqui por trás dela, ó, aqui por trás, e vou fazer um ponto baixíssimo. Por quê? Porque eu tô levantando ela pra ela ficar em relevo. Porque agora a gente vai trabalhar 3 pontos em relevo, pegando pela frente e 3 pegando por trás. Então, aqui eu fiz essas 3 correntinhas, prendi dessa forma. Então, aqui eu vou fazer mais 3 correntinhas pra subir essa carreira. E aqui, esses outros 2 pontos aqui do lado, eu vou fazer ponto alto pegando pela frente. Ou seja, eu venho com a agulha pela frente, introduzo aqui, e passo por trás do ponto e faço o ponto, ó. Então, de novo, lacei, vim pela frente, dou a volta aqui no ponto e laço e faço o ponto alto. Então, aqui eu fiz 3 pontos pegando pela frente. Aí, agora eu vou fazer 3 pontos pegando por trás, ó. Lacei, vim com a agulha por trás, ó. Passei aqui, puxei, busquei o fio. E aí, agora eu faço o ponto alto. Ó, laço, venho, a agulha tá vendo por trás do trabalho, tá vendo? Entro aqui, saio aqui nesse outro espaço, aqui eu busco o fio, passo aqui na frente, ó, saio aqui e faço o meu ponto alto. Então, esse aqui é o ponto alto pegando por trás. E aí, nessa carreira, eu vou trabalhar assim, 3 pegando pela frente e 3 pegando por trás, pra gente conseguir aquele efeito de ponto caneladinho, né? Pra gente ter esse efeito aqui, ó. Esse efeitozinho aqui, ó. Esse aqui tá pegando pela frente, esse aqui tá pegando por trás, tá? E aí, ó, não tem mistério, é sempre 3 pegando pela frente e 3 pegando por trás. E a gente vai fazer até finalizar aqui essa carreira. Bom, gente, fui fazendo aqui e o final aqui não bateu. Isso aconteceu aqui nesse lado também, mas eu vou explicar pra vocês como que eu resolvi. Aqui, ó, o que a gente tem que ter em mente? Se eu comecei com ponto alto relevo pela frente, eu tenho que acabar por trás, pra ele ficar intercalado, porque senão vai ficar dois iguais assim, ó, ele não vai dar o efeito. Eu preciso sempre que intercale, certo? E aqui, então, ficou 4 grupinhos de ponto alto pegando pela frente e 4 grupinhos de ponto alto pegando por trás. O que que aconteceu? Aconteceu isso aqui também desse lado. Eu vim fazendo, ó, aí ficou aqui um grupinho pegando pela frente, mais 1, 2, 3 e 4. Quando cheguei aqui no final, fiz aqui o pegando por trás e ele ia dar certinho mais um grupinho pegando pela frente aqui. Sobrou 3 certinho, então eles iam encaixar aqui. E ia ficar 3 pegando pela frente, então ia ficar, junto com os que a gente já fez aqui, ia ficar 6 pegando pela frente, né? Fora que ia dar diferença de pontos. Aqui eu tenho 24 e aqui eu vou ficar com 27, porque tem 3 pontos a mais. Então, como é que eu resolvo isso? É um jeitinho que a gente dá pra não precisar depois ficar fazendo muita coisa. Mas aí, o que que eu gosto de fazer, ó? Por exemplo, eu desmancho, aqui tem esse grupinho de 3, né? Eu desmancho um aqui, ó. Um aqui. Deixei 2 pegando pela frente, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 juntos pela frente pra diminuir, ó. Entro aqui e pego esses 2 pontos, tá vendo? Ó, pego ele aqui, pegando pela frente, certo?
Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois aqui juntos, pegando por trás, que aí eu já vou comer aqui 2 pontos, um aqui e outro aqui. Então, pra mim diminuir naquela conta. Então, ó, diminuir aqui. Ó, peguei aqui por trás. Esse aqui do meio eu vou fazer normal, pegando por trás. E esse último eu vou pegar 2 por trás. E aí, assim, a gente consegue finalizar do jeito que precisava, pegando pela frente, por trás, e quando chega aqui, eu pegando pela frente. Aí, aqui, eu vou fechar da mesma forma, eu entro com a agulha aqui embaixo do ponto das 3 correntinhas, e faço um ponto baixíssimo. Porque daí, fechando ela dessa forma, ela vai ficando levantada e vai corresponder aqui a um ponto alto, relevo pegando pela frente. Então, aqui, ó, agora já vou fazer mais uma carreira, subo 3 correntinhas, e agora eu só repito, ó, onde tá pegando pela frente, eu continuo pegando pela frente. E onde tá pegando por trás, eu continuo pegando por trás. Daí, você confere se as duas mangas vão ficar com a mesma quantidade de pontos. Se precisar, pode fazer esse tipo de jogadinha, não tem problema, porque ele não influencia muito. Aqui, ó, nesse daqui eu fiz a mesma coisa. Se vocês olharem, ó, não dá pra notar a diferença, tá? Então, não tenha medo de fazer testes. Lógico que tem um olhar pra verificar se não vai ficar muito estranho. Ah, Ju, fiz e ficou muito grosseiro. Então, desmancha e diminui a quantidade aqui nos pontos baixos, conta, pra fechar a conta certinho, tá? Mas não tenha medo de testar. E não tenha medo de desmanchar e refazer quantas vezes for preciso para ficar bem feitinho. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, que vai ser basicamente pegando 3 pela frente, 3 por trás, e já volto. Cheguei aqui ao final da carreira, e a gente vai finalizar como a gente vem finalizando, fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó, pegando por trás da correntinha e fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente já tem 3 carreiras fazendo esse efeito, porque a primeira que a gente fez toda de ponto alto, quando a gente trabalha a segunda, pegando por trás e pela frente, automaticamente ela já cria o efeito, tá? Então, agora, para finalizar, eu gosto sempre, quando eu faço esse tipo de trabalho, fazer uma carreira de meio ponto alto. Então, como que a gente vai fazer? Aqui a gente tava fazendo 3 correntinhas, então agora a gente vai fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, em vez de eu fazer um ponto, eu vou fazer o mesmo movimento como se eu fosse fazer um ponto alto, tá vendo? Só que eu vou fechar tudo junto, que é o meio ponto alto, tá? Então, a gente faz aqui, fechando tudo junto, pegando pela frente. E agora, eu vou fazer aqui, pegando por trás, meio ponto alto. O meio ponto alto, ou ponto alto médio, né, que tem gente que fala. Pegando por trás, aí eu venho aqui, pego pela frente. E vai ser só isso, essa carreira. Daí, gente, cheguei aqui ao final, ó. Eu vou fechar a carreira da mesma forma, fazendo aqui um ponto baixíssimo, né? Aí, eu gosto de fazer uma correntinha assim, pra poder cortar o fio. Aí, eu corto o fio. Agora, a gente vai esconder todas essas pontas, né? Porque aqui ficou um monte de ponta aqui por dentro, tá um monte de ponta da troca de cores da manga. Mas, no geral, tá pronta a nossa blusa. Olha que linda que ela ficou. Ó, as mangas. Ai, gente, tô muito apaixonada. Não se preocupe se ficar muito apertada aqui, que ela dá uma cedida, tá vendo? Olha o tanto que ela já abriu, só deu... Olha a diferença que ficou, ó. Só deu puxar aqui, ó, ela sempre dá uma cedida, tá? Então, não se preocupe, a Ju ficou muito apertada, ela vai ceder um pouco conforme a pessoa for usando, tá? Então, se a pessoa quer bem apertadinha, faz um pouquinho menor, porque conforme ela for usar, vai soltar mais. E é isso, gente, o resultado final da nossa blusa rap finalizada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de, quando for fazer, me marcar, né, Juliana Crochê, pra me ver, repostar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau!